Formado em engenharia elétrica e gerente geral da Pure Storage há 2 anos, o convidado do Leadership Academy de hoje é Paulo Godoy. Você é formado em engenharia elétrica, mas teve a sua formação pessoal ali em vendas. Sim. Como que foi essa transição aí? Teve aí uma longa jornada, né? Eu, na época, saí da faculdade, já teve aí uma situação de final de reserva de mercado, que deixou o mercado muito instável. E nessa hora eu fui parar numa empresa uma metalúrgica. E nessa metalúrgica eu ainda fui com a minha bagagem técnica muito grande, então me aproximei muito da área industrial, da área mais técnica da empresa. Mas até por causa da minha formação, do meu jeito, naturalmente lá eu fui também me transformando num cara que fazia a ligação entre a área técnica e o cliente. Então já foram 10 anos nesse mercado, foi uma experiência sensacional para mim, de amadurecimento pessoal e profissional muito grande. E aí chegamos aí perto do bug do milênio, ano 2000, e aí sim eu já estava com muita vocação para essa relação com o cliente. E voltei para o mercado de TI, que estava explodindo também. Vários colegas da faculdade, fui parar no integrador, comecei até então esse processo já em vendas, numa integradora. E nessa época eu também já comecei a me aproximar do mundo de armazenamento de dados. E fui juntando isso quando culminou com a minha chegada no primeiro fabricante de storage que eu trabalhei, que foi a Hitachi, em 2006. Aí de lá para cá foi um pouco evoluindo nesse modelo de atuação comercial, me aperfeiçoando muito, tendo experiências e aprendizados muito ricos aí em relação a isso. E foi essa carreira. Eu passei pela Hitachi, passei pela IBM, passei pela NetApp, quando eu finalmente cheguei aqui na Pure Storage. Legal, e você tem, como falou aí, bastante experiência nesse mercado de armazenamento, né? O que difere o seu desafio atual de liderar a Pure Storage dessas outras empresas que você atuou? Isso eu acho que é bem interessante até, Débora, todo esse histórico, né? Então, o mundo de infraestrutura, de TI, ele teve muito foco, principalmente na parte de conectividade, sistemas operacionais, a virtualização, foram coisas que foram naturalmente muito priorizadas aí ao longo desses últimos 10 anos. O mundo de armazenamento de dados, ele estava um pouco relegado, vamos dizer assim, e ainda dentro, né, de contexto de empresas muito tradicionais. Então, nesses últimos 15, 20 anos, teve aí uma série de transformações do mercado que foram muito interessantes em termos de tecnologia, lógico, mas também nos modelos de administração, no modelo de gestão. E o mercado de storage, propriamente dito, ele veio um pouco atrás, mas aí que de repente, justamente com, né, essas disrupções, com as inovações que aparecem, pelo menos a empresa que eu vim para ela se diferenciou muito das empresas tradicionais, empresas centralizadas, que têm aí, né, até algumas empresas muito grandes, que têm as unidades de negócio bastante separadas uma das outras, dentro de um modelo de gestão tradicional muito, de novo, centralizado, hierarquizado, com muita disciplina, alguma coisa, né, até de autoridade. A Pure já veio com um modelo nova economia, dentro desse contexto hoje de startup, das evoluções, dos times integrados, muito engajados, empolgados e talvez também um pouco menor em relação a essas grandes estruturas. Com isso, é um modelo bem diferente em termos de dinâmica, de atividade, flexibilidade, todo mundo faz um pouco de tudo, mas muito engajado, muito empenhados. Certo. E você já estava na Pure quando você assumiu a liderança da empresa aqui no Brasil. Agora você completou ontem, a gente estava conversando, isso, né? Dia das Bruxas, 2 anos à frente da empresa aqui no Brasil. Qual o balanço que você faz aí da sua gestão e também considerando que você acompanhou desde o início da operação da empresa aqui no Brasil? Legal. Para mim, assim, assumir a gestão da empresa foi uma coisa muito natural e muito tranquila dentro desse contexto, desse modelo que eu digo novo, né? Desse modelo startup, novas empresas. Desde o começo, eu já entrei me sentindo participante do processo, já me sentindo como um dono, né, da empresa,
fazendo, desde qualquer atividade, a gente percebe o impacto que ela tem no todo da empresa. Até por ser pequeno, a gente consegue ter essa visão total do negócio e cada um assumir o seu pedaço de uma maneira muito natural e muito se sentindo dono da coisa. Todo mundo que foi contratado na empresa, eu acho que tem um pouco dessa experiência. A gente se sente parte aí de uma história sendo construída. A empresa começou ainda antes de ser ainda antes de fazer o IPO. A gente participou desse processo de fazer a empresa aparecer na bolsa. A construção dela aqui no Brasil exigiu que todo mundo que estava ali, apesar de ocupar funções distintas, se sentisse parte deste todo, enxergando onde a gente quer chegar. E na hora que eu, de repente, assumi a função como líder, nada mais é do que ser uma capa, né, desse livro todo que a empresa é, mas que o importante é o todo disso daí. Então, todo mundo aqui, né, a gente tem hoje unidades um pouco distribuídas, mas eu sei que cada um lá está executando todas as funções que são necessárias para a empresa funcionar, assumir a posição que ela tem. E eu cada vez mais fazendo até um pouco mais desse front-end com o mundo externo, aí, fazendo um pouco mais dessa relação institucional da empresa, mas também enxergando aí onde estamos e para onde vamos. Tem todo um trabalho de coordenação, mas que, de novo, ele é muito natural. O modelo da empresa, ele é muito esse participativo em que todos entendem o processo que a gente está passando. E com isso todo mundo muito engajado. Legal, e rapidamente a empresa cresceu também, já se tornou um unicórnio, né? Isso, é a mitologia corporativa que eu costumo falar. A gente já passou do unicórnio de valoração da empresa e o ano passado a gente virou o unicórnio de faturamento. E isso se reflete em todas as unidades do mundo, tem mais ou menos, né, as participações relativas, mas isso também é um desafio muito legal que a gente está passando, do crescimento, lidar com isso, tem aí algumas questões de ajustes e de rota que a gente está passando. É um momento bastante rico em relação a isso. E, de novo, dentro desse contexto, que nem você falou, estou há 4 anos na empresa e nesses últimos 2 é que eu tenho visto até uma aceleração um pouco maior e lidar com isso é um pouco diferente e muito rico, é uma experiência muito boa. Ótimo. Agora, quando a gente fala da sua carreira, você olhando para trás, né, até hoje, qual foi o maior aprendizado que você teve até o momento? Foram vários, Débora. Teve todo um processo de amadurecimento profissional que eu reconheço alguns pontos que foram muito importantes. Esses 10 anos numa empresa metalúrgica foram talvez o mais importante em termos de sair, né, de um adolescente que saiu da faculdade e virar um profissional. E aí ali eu tive toda uma oportunidade de crescer, de entender desde a parte operacional como isso se relaciona com o administrativo e como isso depois se relaciona executivamente como uma empresa inserida no mercado. Então esse foi um amadurecimento pessoal, profissional muito rico. Aí quando eu vim para o mercado de TI, quando eu voltei para o mercado, né, de tecnologia, que nem você tinha comentado, que era a minha formação, aí eu tive um reaprendizado, 10 anos, né, fora do mercado, você meio tem que se adaptar de novo a tecnologias, entender. E aí comecei um aprendizado de entender o mercado de TI, de me relacionar com os clientes, as necessidades corporativas, mas isso já usando os conceitos que eu tinha visto, de como, das necessidades da empresa, elas são basicamente as mesmas, em qualquer lugar só muda o tema. Então, essa hora foi muito rica também, quando eu voltei no mercado como um integrador, de usar esses recursos de tecnologia para criar valor junto aos clientes com quem eu comecei a trabalhar. Depois disso, eu passei aí, que nem eu comentei, por algumas empresas e em várias delas tiveram momentos que foram muito ricos nessa hora que de repente existia um alinhamento dos times e todo mundo se sentia fazendo parte, empolgado com as possibilidades do mercado, do produto, de como fazer isso acontecer, gerar benefícios financeiros, mas também de ganhos pessoais de aprendizado. Então, existiram aí alguns momentos, tanto na 2S, na Hitachi,
na própria Netap, que foram muito ricos nesse aprendizado, foram momentos que eu acho que foi onde eu me identifiquei com esse modelo de gestão, de não ser um modelo autoritário, hierárquico, centralizado, mas que permita esse engajamento de todos. Por isso, naturalmente, eu entendo que uma empresa um pouco menor permite um modelo que funcione dessa maneira mais fácil. E a Pure foi muito rico, e aí sim, o começo da empresa, inclusive com o Wagner Tadeu, foi excepcional em relação a isso, e é um pouco do que eu imagino que eu quero que continue acontecendo, enquanto o tamanho da empresa, a estrutura, o mercado permitir que aconteça. Ótimo. Agora, já que você falou dessa questão de liderança, um pouco, como que foi essa virada de chave para você de ser um líder de uma empresa, que acaba sendo diferente, porque você tem que cuidar mais amplamente das pessoas ali, né? E ainda mais numa empresa que está começando no Brasil, também tem muito uma coisa de startup você empoderar ali também os funcionários, os colaboradores. Como que foi essa mudança? Eu acho que isso, assim, tem muito a ver com o modelo de negócio da nova economia, é onde eu me sinto muito à vontade. Lógico que existem vários outros ambientes diferentes, mas é onde eu acho que o mundo vai andar na direção. Essa coisa desde o começo, Débora, eu já me sentia sempre, na hora que eu estava executando qualquer atividade, eu me sentia responsável, fim a fim, de poder participar de um plano e entregar. Então, eu sempre me senti muito dono, muito proprietário das atividades que eu estava fazendo e entendia que isso, inclusive, agregava um valor para a empresa absurdo. Eu tendo o entendimento do todo e atuando na minha área de uma maneira integrada e alinhada, isso é de um benefício para a empresa extraordinário. E é esse o modelo de negócio que eu entendo que as startups aí trazem embutido dentro dela, justamente pelo tamanho relativamente menor, mas com uma possibilidade de criação de valor espetacular. Isso dá uma motivação individual para cada um, que o trabalho do gestor é justamente alinhar as expectativas e depois soltar. Você tem um modelo de gestão que é assim, de alinhamento de expectativas da empresa com o do indivíduo, do funcionário, para que os dois se sintam realizados e que atinjam os resultados necessários. Parece às vezes até um pouco óbvio, meio utópico até, mas dentro de uma empresa pequena, em que a gente tem uma motivação, inclusive, assim, do modelo da empresa, a aderência cultural dele, com todo o mercado que a gente está trabalhando, é muito forte e faz com que isso aconteça até naturalmente. A minha função hoje como líder é não atrapalhar, é poder fazer essa cultura fluir com todo mundo, dar o feedback e pedir esse alinhamento para ver se a gente consegue chegar nos objetivos que a gente traz. Então, eu trabalho muito disso, de feedback, trabalhar as expectativas que a empresa tem junto com a do funcionário e caminhar para esse resultado, medir e executar. Muito bom, Paulo. Agora, sempre para finalizar, eu pergunto para os executivos se tem algum tipo de livro que você leu recentemente e que tenha tido um aprendizado importante com isso. Você teve algum nesse sentido? Eu sou um leitor voraz aí, Débora, comentei com você antes. Tenho aí alguns livros aí que estão muito alinhados com toda essa transformação que a gente está passando. Um até que vocês mesmos me trouxeram durante o evento, o Homo Sapiens, depois com o Homo Deus, que para mim já dá muito dessa visão de como as transformações que estão acontecendo afetam a gente como indivíduos dentro de um contexto de mudança. E dois novos que também aí tem tudo a ver com o modelo econômico, o modelo corporativo que eu estou vivenciando, que é a Startup Enxuta, do Rise, e as organizações exponenciais do Salim, Então, são dois livros que, para mim, o Organizações Exponenciais eu ainda estou acabando de ler, eu estou devorando ele, é uma delícia de você se encontrar ali, se ver retratado e perceber um pouco de para onde que isso está conduzindo a gente. São dois livros que eu recomendo, são muito interessantes para o mundo aí da nova economia. Ótimo, Paulo. Mais uma vez, obrigada pela sua participação. Foi um prazer te receber aqui. Muito obrigado, Débora. O prazer foi todo meu. E você acabou de ver a entrevista com o Paulo Godoy, gerente-geral da Pure Storage no Brasil. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir,
comentar e também se inscrever no nosso canal. Obrigada e até a próxima!